Fala, craque! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Fut7. Eu sou o Roma Júnior e hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que o brasileiro mais gosta. Vamos falar sobre seleção, a seleção brasileira de futebol 7. E ninguém melhor para me ajudar com esse tema do que o professor Marco Antônio Batata, treinador da seleção brasileira, campeão da Copa do Mundo de 2018, 2021 e também eleito o melhor treinador do mundo em 2018. E aí, você é atleta? Já se imaginou sendo convocado para a seleção brasileira? Então se liga nessas informações, porque se isso realmente acontecer, você vai estar preparado para executar todas as funções exigidas pelo nosso professor. Agora, se você é treinador, tenho certeza que esse conteúdo vai servir de inspiração para sua equipe. Se você quer ter uma carreira promissora dentro da modalidade, já peço que deixe o like, se inscreva aqui no canal e também ative as notificações, porque o melhor conteúdo sobre futebol 7 tá aqui. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Antes de chamar o professor Batata para conversar com a gente, vou dar uma passada aqui por várias formações utilizadas na nossa modalidade. Portanto, já vai vendo aí se alguma delas se enquadra dentro do padrão de jogo da sua equipe. Algumas dessas formações já foram detalhadas aqui no canal, então vou deixar o link na descrição para cada uma delas. Então vamos começar aqui pelo 2-3-1, o famoso pentágono. É uma formação defensiva em zona rígida, muito utilizada aí pelas equipes mais experientes e entrosadas da modalidade. Ela favorece aí uma defesa muito consistente e principalmente um contra-ataque em vantagem numérica. Então é formado aqui, ó, fazendo essas 5 pontas, por isso chamamos de pentágono, né? Então, normalmente formada por 2 fixos, 2 alas, 1 meia e 1 pivô. Na sequência, nós temos também uma formação defensiva em zona rígida, muito utilizada aí pelas equipes de futebol 7, que é o 3-3, né? Podendo ser 3 fixos ou 1 fixo e 2 alas, e à frente 1 pivô e 2 alas, formando essas duas linhas de 3. Depois nós temos a formação 2-2-2, que pode ser utilizada em meia quadra, né, em zona, ou em bloco alto, né? Tomando mais espaço aqui também na quadra adversária. Pode ser formada por 2 fixos, 2 alas e 2 pivôs. Depois nós temos também a formação 3-2-1, que pode ser formada aqui por 3 fixos ou 1 fixo e 2 alas, favorecendo os contra-ataques também em velocidade, né? 2 alas na linha da frente e 1 pivô sendo referência. Também pode ser utilizada aí como uma marcação em zona rígida meia quadra. Outra formação que podemos ver aqui é a 3-1-2, utilizadas aí por equipes que possuem 2 homens de referência e 1 meia com bastante mobilidade, né? A última linha aqui pode ser formada por 1 fixo e 2 alas ou até mesmo 3 fixos. E por fim, mais uma formação bastante utilizada aqui na modalidade, que é o 2-1-2-1, né? Tentando ocupar o máximo de espaços de forma vertical. Então, normalmente acaba marcando-se dessa forma em quadra inteira, né? Com 2 fixos, 1 meia, 2 alas e 1 pivô. Ah, Roma, mas só existem essas formações no futebol 7? Na verdade, o futebol 7 ainda vem sendo descoberto, né? Então tem muitas formações que podem ser exploradas. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um 2-4, sendo 2 fixos, 2 meias e 2 alas. Ou até mesmo um 4-1, com 1 fixo, 2 meias, 2 alas e 1 pivô. E tem também uma formação muito mais ousada, né? Bem mais ofensiva, com 1-2-3, sendo 1 fixo, 2 meias e 2 alas e 1 pivô lá na frente, já próximo à área do adversário. E assim, quais são os segredos para a utilização dessas formações? O estudo do adversário. Dependendo como seu adversário joga, você adota uma formação que consiga neutralizar o seu adversário. Mas para isso é necessário aí um bom tempo de treinamento para que você consiga passar várias formações para sua equipe e aí dentro do jogo você possa utilizar várias estratégias diferentes.
E vamos falar agora também sobre marcação individual, que é a marcação mais utilizada na modalidade, né? A maioria das equipes utilizam esse sistema. E essa marcação pode ser em pressão bloco alto ou pressão bloco baixo. E tem também a meia pressão, onde você não ajusta tanto essa marcação. A bloco alto seria marcar o adversário lá na quadra dele, né? Afogando o adversário. Bloco baixo, sempre que o adversário pisa em sua quadra, você ajusta essa marcação, e essa meia pressão seria com uma certa distância do seu adversário. Bom, então agora chegou o momento que todos esperavam. Vamos trazer aqui o professor Marco Antônio Batata para trocar aquela ideia. Fiz algumas perguntas para ele para trazer mais informações para vocês. Inclusive, uma delas é: quais são os critérios para uma convocação de seleção brasileira? Bom, a primeira pergunta que fiz ao professor foi: qual formação, qual padrão de jogo mais utilizado pela seleção brasileira? Padrão de jogo utilizado pela seleção brasileira nos jogos e torneios internacionais. Marcação pressionada, quadra inteira, provocando muita intensidade de jogo. Todos os atletas convocados têm essa obrigação, em função da nossa dificuldade de treinamento. Então, a marcação individualizada, que gera uma intensidade muito grande, e com isso eu sou obrigado a usar todos que são convocados. Ou seja, os sextetos são o padrão para sustentar esse tipo de intenção tática. Bom, a outra pergunta foi com relação à formação das seleções adversárias. Essas seleções fortíssimas como México, Rússia e Chile. México é uma equipe muito intensa também, procura fazer uma marcação sob pressão, não uma pressão de quadra inteira, mas a maior virtude deles é quando o adversário perde a posse de bola, acha que a retém para uma posse, e eles vão lá e continuam pressionando. Eles fazem, vamos chamar assim, eles largam o jogo, vai 2, 3 em cima da bola. Isso gera muito erro na equipe que está jogando contra eles. Então essa é uma principal virtude deles, né? E com a bola no pé, eles imprimem muito o jogo. Eles são jogadores rápidos, leves, acostumados com o jogo lá de indoor, né, onde a bola não sai. Então eles trazem essa cultura para cá. Então eles fazem muito bem feito, né? A equipe da Rússia faz uma meia pressão, se coloca um pouquinho mais para frente no meio da quadra, e às vezes alterna isso com uma pressão, principalmente se estiver perdendo o jogo. Mas caso contrário, eles fazem uma meia pressão. A equipe do Chile não. A equipe do Chile não está no mesmo patamar, ganhou a última Copa América, um vacilo nosso, da seleção brasileira, mas é uma equipe ainda que marca muito lá atrás. Contra a gente marcaram lá 50 minutos dentro da área. Contra a gente, eu estou dizendo contra a seleção brasileira, né? Contra as outras equipes é muito difícil falar, porque são muitos jogos, a gente não vê, mas a maioria marca numa situação mais de cautela. Bom, outra pergunta que fiz ao professor é uma dúvida aí generalizada dentro da nossa modalidade. Como enfrentar uma equipe que você nunca viu jogar, né? Uma equipe que você não tem material para poder estudar. Como entrar em quadra? Como adotar uma estratégia diante do desconhecido? Qual seria a minha estratégia com equipes que eu não conheço? Sempre vou para cima, sempre vou fazer uma pressão alta, pressão com muita intensidade. A estratégia aí, sabendo que há uma pouca troca de jogadores durante os 50 minutos, a gente sai na frente simplesmente pelo fato de usar os sextetos, aí controlando o tempo, a carga que cada formação, esse sexteto vai jogar, de 3 a 5 minutos. E isso faz com que o jogo fique com muita intensidade, e a gente, na verdade, no aspecto físico, a tendência é já fazer nos primeiros 5 minutos 1 ou 2 gols. Então a estratégia, quando eu não conheço o time, também é de uma pressão muito alta, gerando muita intensidade. Bom, na Copa América de 2020 eu estava lá acompanhando a seleção brasileira em Porto Alegre e pude observar o professor dando um treino apenas para a seleção brasileira, e na hora do jogo os atletas executando exatamente aquilo que o professor havia pedido. Então, como o professor consegue extrair tanto dos atletas com apenas um treino? Como extrair dos atletas da seleção alguma coisa tática, né, estratégica, sem tempo de treino? Bom, na própria convocação a gente já tem isso, né? Os jogadores leves, que são dribladores, muito bem fisicamente, com 2 pivôs, 2 backs, mas eu dou preferência para esse jogador mais leve. Isso tem dado muito resultado para nós. Bom, agora uma pergunta aí que muito atleta gostaria de ouvir, professor. Quais são os principais atributos para um atleta ser convocado para a seleção brasileira?
Bom, os atributos que eu procuro num atleta para ser convocado, primeiramente, é fisicamente esteja bem, que jogue nos nossos torneios, da Futebol 7 Brasil, e que esteja muito bem fisicamente. Características tanto de drible, de velocidade de drible, como jogadores que armam o jogo, que tem uma demanda, que tem um raciocínio muito rápido, onde jogam muito sem bola e se promove como armação, né? Pivôs que realmente retêm a bola ali na frente, que saibam jogar de costas e saibam girar para um jogo de 1 contra 1, numa situação de pivô, né? Os backs, que são maiores problemas nesse sentido, são backs alas, né? Que saibam jogar para frente também. Essas são as características dos jogadores de linha. E goleiros, então mesmo aqueles que jogam embaixo do pau, e aqueles que, se a gente perceber que tem uma qualidade com os pés também, a gente tem um olhar todo especial, né? Embora se precisar de goleiro linha, num jogo de goleiro linha, eu sempre coloco jogadores de linha no lugar dos goleiros específicos. Mas esses são os atributos que eu busco, mas a premissa é estar bem fisicamente. Jogadores acima do peso, jogadores com pouca mobilidade, jogadores que tenham dificuldade tática de buscar o vazio, de infiltrar, principalmente na relação dos backs, ou alguns alas também, que jogam, tocam a bola e ficam muito parados. Esses jogadores, normalmente, eles não são convocados. Bom, e queria saber também do professor quais conselhos ele daria para os atletas que estão iniciando na modalidade e almejam um dia vestir a camisa da seleção, ou até mesmo atletas experientes que têm essa pretensão, né? Quais conselhos o senhor daria? Bom, os conselhos, né, para quem está começando é persistência, perseverar, né, resiliência, porque não é fácil, é difícil. Futebol 7 ainda carece de muita informação, uma modalidade nova, muita prática esportiva, não só futebol 7, futebol de salão, futebol de campo, né, futebol de areia, praticar o que puder, mas com muitas horas de prática, para adquirir realmente uma personalidade de jogos, né, saber os meandros, conhecimento do jogo, é com muita prática, jogando. Acho que jogando é o principal atributo que a gente pode ter, pode conseguir de informação, e a prática disso melhora realmente a gente. E aqueles que já fazem parte, é seguir as diretrizes da Futebol 7 Brasil, na questão disciplinar, quando é convocado, na questão camaradagem. A gente preza muito pelo lado comportamental na seleção, né? Jogadores de grupo, não é jogadores assim que gostam de grupinho. Às vezes jogadores vêm com uma certa liderança das equipes. Isso é bom, ser líder é bom, mas tem que ser um líder nato, né? Não forçar a barra, deixar a coisa fluir. Com o tempo isso acontece naturalmente, né? E se manter fisicamente muito bem e rezar para não machucar, né? Porque jogadores machucados, a gente normalmente, se tem um torneio muito em cima, a gente não convoca, porque sabe que vai cair de produção, vai parar, vai ser obrigado a ter que ter um tempo para voltar, para retorno, e é difícil. Por fim, gostaria de mandar um grande abraço, um beijão enorme para esse casal que tanto nos ajuda, que são abnegados na nossa modalidade Futebol 7. Aos que acompanham o canal também, um grande abraço e desejar muito boa sorte aos atletas, futuros atletas convocados da Seleção Brasileira de Futebol 7. Um abraço aqui do Batata, treinador e técnico da seleção. Bom, gostaria de agradecer imensamente ao professor Batata, meu grande tutor, meu grande amigo. Muito obrigado por ser tão gentil, tão disponível quando a gente precisa e trazer tanta riqueza de informação aqui para o canal. Bom, e se você ainda não segue o professor Batata no Instagram, tá aqui, @batatafut7. Sigam lá. E essa semana tem convocação para a Copa do Mundo, que será realizada no México em junho. E eu já estou ansioso aí para ver a lista de convocados e convocadas para a Copa do Mundo. E agora vocês vão receber aqui informações em primeira mão. A diretoria da Futebol 7 Brasil mudou o planejamento com relação às seleções brasileiras, masculina e feminina. Seria divulgado na primeira quinzena de março uma lista com pré-convocados para representar o país, a fim de que todos pudessem dar início aos procedimentos de passaporte e visto, já que a Copa vai ser no México. Em reunião com as comissões técnicas das seleções,
foi realizado aí um upgrade nessa programação. Absolutamente todos os atletas convocados agora no dia 8 irão se apresentar para ciclos de treinamento. E esses treinamentos acontecerão entre os dias 10 de abril e 7 de maio. Os atletas serão divididos em grupos para participarem de 3 sessões de treinamentos sob observação das comissões técnicas. Dessa forma, todos os atletas convocados irão se apresentar. E os atletas que não participarem das competições regionais pelos seus clubes, sendo Torneio Rio-São Paulo, Nordeste Cup e Copa Sul, estarão automaticamente fora dessa lista. E abrindo aspas aqui para o meu amigo Mário Pinduca, auxiliar técnico da seleção brasileira, estamos fazendo uma convocação em início de temporada e muitos atletas atuaram oficialmente pela última vez em dezembro. Portanto, se o atleta não competir em abril, será automaticamente cortado e substituído. Os atletas que tiverem boa performance nas competições regionais poderão ser convocados em maio, quando acontece outra convocação para a Copa das Nações, que será disputada em junho. Bom, então eu vou explicar aqui como que vai funcionar a convocação para a categoria masculina. Serão convocados 54 atletas divididos em 3 grupos de 18 atletas. E esses ciclos de treinamento serão realizados conforme o calendário. Dia 10 e 11 de abril, Florianópolis, Santa Catarina. 24 e 25 de abril, Rio de Janeiro. E 2 e 3 de maio, Teresina, no Piauí. Para a categoria feminina, como é que vai funcionar? Serão convocadas 42 atletas, que também serão divididas em 3 grupos de 14 atletas. E os ciclos de treinamento feminino serão realizados conforme o calendário. 10 e 11 de abril, Florianópolis, Santa Catarina. 2 e 3 de maio, Teresina, no Piauí. E 6 e 7 de maio, Curitiba, no Paraná. Deixa aí nos comentários quais nomes não podem faltar nessas convocações. E você poderá acompanhar todas essas atualizações no perfil do Instagram da Futebol 7 Brasil, @Futebol7Brasil, ou no site www.futebol7brasil.com.br. Bom, craques, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, muita informação valiosa aí para vocês. Então não se esqueça, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative as notificações, beleza? Eu sou o Roma Júnior e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo, falou, tchau!